jacaré, poió. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Com a história do griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor africana. Com a história do griot, sou negra e tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Poió e Você na Web TV. E o tema de hoje é polêmico e ele precisa ser discutido no âmbito da nossa ação promocional e educacional no Lar Fabiano de Cristo. Vamos falar de racismo e da consequente necessidade de empoderamento da criança para nós fazermos frente ao preconceito e à discriminação racial. Para isso, temos uma convidada ilustre, a professora Alessandra Pio. Não sai daí, a gente volta já já. É o jacaré poió, é o jacaré poió, é o jacaré poió. Então, Cristina, vamos para mais um programa Poió e Você na Web TV? Vamos sim, e hoje falando sobre racismo, como você já disse, tema que surgiu das trocas com as unidades Eugênia e Timóteo, dentre outras, né, naquela enquete que nós realizamos, e temas com proposições, demandas surgidas por questões reais que as casas estão enfrentando e que nós precisamos abordar de frente. São temas trazidos pelas supervisoras, educadoras, também pelas orientadoras pedagógicas. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para todos os clubinhos, os que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir na reprise, e estamos aqui acompanhando o chat, esperando a participação de todos vocês. Façam perguntas e colocações, aproveitem a presença da professora Alessandra Pio. É isso aí, Cristina. Bom, Alessandra, muito bem-vinda ao Lar Fabiano de Cristo, ao nosso programa. A gente está muito grato, muito honrado da sua presença e dos conhecimentos que você vai trazer e da dinâmica que a gente vai poder desenvolver a partir das suas colocações. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Bom, gente, Alessandra Pio é professora, pedagoga. Ela é pedagoga numa das instituições mais tradicionais do nosso país, o Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Ela tem mestrado e está cursando agora o doutorado e sobre questões, né, sobre grupo de estudos, pesquisas e ações sobre racismo em relações étnico-raciais e indígenas. E a professora também tem experiência com crianças no município, com jovens e adultos no EJA, e discute questões ligadas exatamente a isso, a identidade e a educação da população negra, feminismos negros e outros temas. Alessandra, muito bem-vinda mais uma vez, e eu gostaria de começar falando sobre a nossa ilustre MC Sofia, essa menina linda, colorida, e que traz de uma forma bem bacana no seu clipe inicial uma questão bem forte, né? Menina pretinha, exótica, não é linda, é o que ela fala, sim, né? Sim. E eu queria começar perguntando para você o seguinte, Alessandra, por que nós devemos falar de racismo e empoderamento de crianças? Nossa, bom dia, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Combater racismo, quando a gente começa a falar em combater racismo, a gente tem muitos outros quesitos emaranhados, né, nessa proposta. Quando a gente fala em combater racismo, a gente pensa, combater o quê?
não é? E no Brasil isso fica muito diluído, isso parece... Antes parecia mais, não é? Agora a gente tem muitos racistas, homofóbicos, transfóbicos, esse pessoal todo tá saindo, né, da escuridão e tá vindo pra cá. Olha eu aí falando da escuridão, né, a coisa ruim. Então, quando a gente fala em combater racismo, a gente tem uns propósitos iniciais que são muito caros à proposta. A primeira questão de combate ao racismo é combater ideias, não é, preconizadas por um racismo científico que deixou a gente ter a impressão de que negros são aptos a determinadas coisas e brancos são aptos a outras determinadas coisas. Então, o nosso racismo nos coloca em lugares sociais muito demarcados. Então, combater racismo é combater um racismo epistêmico, vamos falar de início. A nossa inteligência, a nossa história, a nossa ancestralidade, a demonização da religião de matriz africana ou as religiões de matrizes africanas. Combater o racismo é também mostrar quem é que está do outro lado sendo racista conosco. Então é falar de um princípio básico de branquitude que a gente precisa estudar um pouco mais, né? Que a gente fala pouco. Geralmente na escola, quando a gente fala em racismo, a gente quer achar uma professora preta que dê conta do problema, não é? Então a gente precisa falar também sobre branquitude. O racismo, ele oprime pessoas negras e transforma pessoas brancas em pessoas com um ego muito descentrado, um ego muito atribulado, pessoas que acreditam que podem ocupar qualquer lugar de fala, pessoas que não conseguem se situar enquanto ser racial. Então, existem pessoas com raça e etnia, mas as pessoas brancas não acordam um determinado dia dizendo: poxa, eu sou uma pessoa branca, o que será que isso me leva a enfrentar na minha vida? Isso não acontece corriqueiramente. Então, combater racismo demanda muita coisa, demanda principalmente estudar muita coisa, e isso sim, eu não gosto muito, porque a gente se perde um pouco na questão do poder, né? Poder é uma palavra difícil, mas o poder está dentro, e por conta do racismo o poder das pessoas negras foi apagado. Então reencontrar esse poder interno, esse poder ancestral. Acredito que de início seria uma busca, não é? Uma busca principalmente, essencialmente histórica, porque a nossa história já nos traz um empoderamento muito grande. Nós somos descendentes de reis, rainhas, divindades. O nosso sentimento com isso foi apagado. Então os nossos livros didáticos nos ensinam que de repente surgem pessoas negras em um momento crucial de escravização, né? De escravidão. Isso não é verdade, a nossa história é muito, muito, muito anterior a isso. Então, combater racismo começa num ponto histórico, né? Demarcação histórica. Quer dizer, isso então deixa muito claro essa necessidade da gente estudar, ir mais a fundo, para sair desse lugar comum do discurso que muitas vezes vem não só da família, né? Ou dos grupos, mas da própria escola. E a gente já percebe, existe inclusive já há algum tempo, né, a lei que fala sobre a questão dos estudos, a Lei 10.639 de 2003, não é isso, Exato, Alessandra? exato. Você pode falar um pouquinho dessa lei pra gente e do impacto que ela já vem nesse curto espaço de tempo, que tipo de impacto ela vem gerando no meio educacional? A Lei 10.639, e a gente fala muito sobre Lei 10.639 e não fala tanto sobre LDB. A Lei 10.639 alterou a Lei de Diretriz e Base da Educação no artigo 26A, mas a gente não fica falando da LDB, a gente fixa a Lei 10.639 para dizer que há 14 anos existe uma lei que transformou o currículo e precisa ser implementada, e já está sendo implementada. A gente não pode ser pessimista a ponto de dizer que a lei não foi implementada, que ela não acontece. E aí eu acho que é uma questão da gente perceber o poder que isso tem. Vamos falar de poder de novo. O Brasil reconhecer que, se não fosse por uma lei obrigando que se estudasse a história e a cultura afro-brasileira e africana em 2008, pela Lei 11.645, também a história indígena, se a gente compreender que a gente precisa ser obrigado a retomar isso, a gente já sabe que a gente é muito mais racista do que outros países.
A nossa resistência é tão grande que é preciso força de lei para dizer para essas pessoas, olha, pessoas negras e indígenas possuem história, possuem conhecimento científico, acadêmico, religioso, sociológico. Certo. Então, a Lei 10.639 diz que em todas as disciplinas, mas o pessoal também fica muito tomado por literatura e história, mas não. Filosofia, principalmente. O professor Renato Nogueira deu uma palestra recentemente lá no Colégio Pedro II falando sobre filosofia e a Lei 10.639, questionando muito essa tradição grega da filosofia. E onde esses gregos beberam esse conhecimento todo? No Egito. Então, a filosofia tem uma ancestralidade negra, preta, essencialmente, porque também pintam o Egito de outra cor. Quem representa o Egito? Elizabeth Taylor. Como que haveria uma Cleópatra branca na África, naquele meio? Jesus ficou louro de olhos, eu acho que é o primeiro milagre de Jesus, inclusive, né? Ter nascido louro, de olhos azuis. Tem quatro que ele está de olhos azul, quatro que ele está de olhos verdes, mas o primeiro milagre de Jesus foi esse, ter nascido louro no meio da África. E aí ele sai em fuga para o Egito. Pera, se uma pessoa branca sai em fuga para o Egito todo preto, ela vai ser encontrada com muita facilidade, não é? Então, algumas coisas tão frágeis foram plantadas na nossa história para que a gente não se reconhecesse, para que a gente não reconhecesse a grandiosidade da nossa história. E mais uma vez o Egito nos mostra isso. É muito mais fácil para as pessoas acreditarem que um OVNI chegou, Deus sabe de onde, baixou no Egito e construiu pirâmides, do que aquele povo preto egípcio tivesse condições de fazer aquelas grandezas, aquela coisa toda maravilhosa. Então, a Lei 10.639 obriga que nós coloquemos nos currículos, nos livros didáticos, muito mais do que pessoas negras sendo violentadas, surradas e que só carregam cana e fazem cachaça e dançam. Geralmente a contribuição desses exercícios de escola, os exercícios primários, eles perguntam qual a contribuição dos negros no país. Feijoada, capoeira e macumba. E o nome é macumba. A macumba é um instrumento musical, mas fica esse nome porque é um nome mais pejorativo, não é? Religiões de pessoas brancas você sabe diferenciar. Não, isso é budismo. Não, esse é judaico. Não, esse aqui é católico. Mas preto é tudo igual, não tem candomblé, não tem umbanda, é tudo a mesma porcaria, porque é tudo desmerecido, né? Algumas pessoas tentam, inclusive, combater a Lei 10.639 dizendo que é o ensino de macumba na escola, não é? Alessandra, você vai falando, me faz pensar no termo, eu acho que você usou hoje, e eu ouvi recentemente, que é a ideia da demonização. Né? A gente falando da questão dos estudos de orientalismo do pesquisador Said, mas ele fala, usa esse termo da demonização, e a gente vê essa demonização, né, muito explícita e implícita, né, nos livros didáticos, justamente pela negação de informações talvez mais precisas ou mais amplas, né, mas vê também na mídia de modo geral. Né? A mídia é um caso. Aí a gente quer passar para o nosso público agora algumas manchetes que nós recolhemos da internet, que eu penso que ajuda a ilustrar bastante o que você está trazendo para a gente. Vamos dar uma olhadinha? Menina pretinha, exótica não é linda, você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Bom, então, né, nós vemos nas pranchas, né, algumas informações recolhidas na internet, né, falando dessa questão que a educação, por exemplo, reforça essa desigualdade entre brancos e negros. Né? A da revista Exame, falando dessa desigualdade, ela tem um forte componente racial. Então, de alguma forma, né, a pergunta que eu lhe fiz no início do nosso programa, falando assim, por que nós devemos falar sobre racismo? Né? O que você teria a dizer para a gente, Alessandra, diante dessa constatação que a gente vai vendo, né, desses percentuais, por exemplo, do índice enorme de jovens na faixa dos seus 15 aos 25 anos, né, e geralmente jovens negros, é o maior índice de assassinato, jovem perdendo a vida,
né? O que prejuízo isso traz para a nossa sociedade? E nós que lidamos com uma instituição de promoção social de famílias, né? Famílias que estão na linha da pobreza, da miséria, que precisam, né, de apoio para que as oportunidades se configurem mais amplas para elas. O que você teria a dizer para a gente em relação a isso? Para que a gente possa refletir mais no nosso âmbito, né, de ação, para que a gente saia do discurso, né, e implemente mais ainda ações que já são feitas nas unidades. Sim. Nossa, tentando organizar o pensamento aqui. A primeira coisa que me vem à cabeça foi um dia de lançamento de um livro, não sei dizer qual, em uma livraria da Zona Sul, em que fomos muitas mulheres negras, muitos adolescentes negros. Estava linda aquela livraria, tomada, um espaço genuinamente branco, né? Na Zona Sul, onde tem um cinema, a gente diz que é cinema papo cabeça, aquela coisa. E fizeram o lançamento de um livro ali. Acho que foi o livro da Angela Davis, eu acho. Mulheres, Raça e Classe, que é um livro, inclusive, que eu recomendo para todo mundo. É um livro importantíssimo para a gente reconhecer o nosso lugar de luta, né? Mas a questão que eu quero falar é sobre como combater o racismo de uma forma eficiente. Para mim, hoje fez sentido. Naquele dia, aliás. Porque eu estava muito desanimada, porque a gente fica pensando que o racismo nunca vai acabar. Quando a gente acha que está conseguindo combater, aparece um vídeo igual aquele da mulher lá no Paraná, falando da professora preta, que tem o beiço revirado, que ela é igual café, que ela não bebe nem café, que ela odeia tanto coisa preta. E aí eu fico pensando, gente, a ignorância, que às vezes o racismo não é ignorância, né? O racismo é uma política, né? É uma vontade política de atuar. Mas naquele caso eu vejo como resultou na ignorância daquela pessoa. E eu fico, às vezes, muito pessimista, mas Jaciana Melquiades, do projeto Era Uma Vez o Mundo, que é um projeto lindo, gente, também procura, vocês precisam conhecer aquelas bonecas pretas todas. E Jaciana contou do filho dela, o Matias. O Matias é aquele menino da fotografia com o personagem, que eu esqueci o nome do personagem, de Guerra nas Estrelas, de Star Wars. É o único personagem negro que teve Guerra nas Estrelas. Ele ficou encantado, apaixonado, tirou uma foto, tanto que o próprio ator, né, não sei se ele é inglês ou norte-americano, mandou recadinho pro Matias. O Matias, em uma determinada situação de racismo, o Matias parou, ele estava sendo alvo de racismo de uma pessoa adulta, inclusive, que é uma perversidade. Ele parou, olhou para a mãe dele: mãe, por que ele está falando isso? E a mãe falou: ah, Matias, ele não gosta do seu bonequinho preto e tal. Aí ele: por que, mãe? Que bobo, né? Ele não se influenciou nem um segundo pelo racismo do outro. Então, o que eu falo, a questão do empoderamento aí é muito forte. Quando você consegue educar uma criança para ela perceber o quanto ela vale, o quanto a história dela a enriquece, o quanto essas pessoas negras são importantes, o quanto elas são inteligentes. É estranho, né? Ter que convencer as pessoas de que você é gente, de que você pensa. Isso é cansativo, não é? Isso é muito cansativo. Por isso que eu, às vezes, me sinto muito cansada, mas olhando para o Matias, eu reconheço que a gente tem toda a possibilidade de investir nessas crianças e fazer com que elas transformem o racismo em uma coisa ineficaz. Ele vai continuar existindo, mas ele vai ser ineficaz. Então, quando eu vejo esses anúncios, eu digo: o racismo é um sistema. Ele é na estrutura. Ele não é individual, ele não é o caso da mulher que xingou a aranha de macaco, ele não é o caso dessa mulher que xinga a professora de preta do beiço revirado. Ele é uma estrutura. A mídia está nessa superestrutura. A mídia ensina as nossas crianças. Alguém já viu comercial de margarina com família preta feliz? Então aquele grupo do Érico Braz, o Tá Bom Pra Você, no YouTube, tem vários vídeos para vocês trabalharem com as crianças, mostrando isso, questionando isso. Mulheres que não menstruam porque não tem propaganda de absorvente com mulheres pretas. Pretos não escovam os dentes porque eles não fazem comercial de pasta de dente. Não usam margarina no pão. Carrões não é? super turbinados. Preto não vende carro porque o corpo da mulher preta é tão desvalorizado que se botar ao lado de um carro, os homens não querem comprar o carro. Por quê? O que é status? É uma mulher branca, loura, é o poder que está inserido naquela cor de pele.
Então, quando a gente fala na superestrutura, é isso que a gente tem que combater. Aparecer em todos os lugares, mostrar o nosso rosto em todos os lugares, ocupar os espaços. A educação é um projeto nosso, por isso a Lei 10.639, por isso a Lei de Cotas. A gente precisa entrar na universidade e expor os nossos corpos pretos para fazer essas pessoas aprenderem, entenderem pela convivência. Às vezes a gente não precisa falar. Tem lugares que eu não preciso dizer nada. Eu chego, pronto, chegou essa mulher com esse cabelo para cima, essa pele preta, algo está acontecendo. O desconforto racial precisa acontecer. Esses percentuais que a gente ainda vê, eles são efeito desse sistema perverso que colocou as nossas, né, assim que acaba a escravidão, colocou todo o nosso povo à margem do processo, com leis que proibiam que eles frequentassem escolas, com lei que proibia que eles tivessem posses, e eles chegam atrasados no sistema educacional. Eu falo sistema entre aspas porque a gente não tem um sistema educacional. Mas chegar com esse atraso, esse delay que nós temos em educação, ainda está nesses números. Por isso a luta do movimento negro de inserir essas pessoas na faculdade. Só temos professoras que questionaram a questão racial. Agora, professoras formadas porque houve muita luta para que elas se formassem e estivessem nesse lugar. Toda pessoa negra na universidade, toda pessoa negra que consegue entrar nesses 3%, né, de nível superior, tem uma responsabilidade ancestral muito grande, que é mostrar a nossa capacidade e puxar outras pessoas para esse sistema. Essas agora são crianças, mas a gente precisa dizer para elas o poder que elas têm, que amanhã elas vão ser da minha idade, elas vão ser adultos, vão estar nesse meio. Eu frequento a universidade, né? Voltei para a universidade, a UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, estado do Rio. Uma das melhores universidades. Exato. E assim, eu vejo grupos que se organizam, né? Que convidam as pessoas, que divulgam, né, espaços de debate, de reflexão, a partir de filmes, de peças de teatro, né, de professores convidados ou de pessoas, de militantes de luta. Né. Ao mesmo tempo, eu frequentei essa mesma UF há 25 anos atrás. E não tinha esse tipo de organização, pelo menos ele era incipiente em relação a hoje. E a gente entende que é necessário, porque há um grande contingente de jovens, né, porque eu sou dos mais velhos da minha turma, né, mas é uma garotada, letras. E uma garotada que vem pelo sistema de cotas. E uma garotada que vai muito bem, né, que vem de escola pública na sua quase totalidade e que eles se posicionam e se colocam muito bem. E é interessante porque é um aprendizado para mim e certamente para outros colegas, né, que não estamos inseridos necessariamente nesse tipo de debate. Então a gente não sabe, né, por experiência própria, quantos leões essa garotada teve que matar, né, ou quantos obstáculos ela teve que superar para estar lá e continuar superando, porque é um propósito de luta. Você fala de uma questão sistêmica, estrutural, né, e que é perverso o mecanismo. A gente sabe que é perverso. Só que a gente precisa falar disso, e é por isso que a gente está tendo essa iniciativa, né, Cristina, de no Lar Fabiano, porque nós temos, como a Cristina falou no início, duas unidades que mais explicitamente nos trouxeram essas questões. A unidade de Eugênia, que fica em Salvador, na Bahia, e a unidade de Casa de Timóteo, que fica em Roraima, Boa Vista. Então, nós vamos passar agora para todos verem o vídeo que a supervisora Daniela Menezes, lá da unidade de Eugênia, enviou para a gente falando sobre essas questões, que são totalmente pertinentes ao que você vem trazendo e vai enriquecer bastante nosso papo. Vamos assistir. Essas crianças se perceberem bonitas, né, com o cabelo que tem, porque começaram a assumir os cachos, os cabelos crespos, já é um grande passo, mas digo a vocês que ainda assim é insuficiente para a gente dizer que combatemos dentro da unidade o preconceito, porque eles ainda não se reconhecem como tal. Mas, falando especificamente de Salvador, que já traz em sua cultura o traço, né, negro, pela sua comida, pelo seu estilo de música, mas vivenciamos ainda um preconceito muito forte. O subúrbio ferroviário, pesquisas mostram que 90% da população do subúrbio, ela
é negra. Então, assim, como trabalhar a questão racial dentro de um contexto que a população, em sua maioria, são negras e elas não se reconhecem como negros, não é algo fácil. Então, assim, a casa começando a trabalhar isso e fazendo com que as crianças levem para fora, né, o aprendizado que elas estão tendo, é muito bom. Eu lembro de uma casa que eu cheguei a visitar aqui no Nordeste, se eu não me engano é Clara de Assis. Eles faziam um trabalho voltado para o fortalecimento da identidade racial negra muito grande. E muito bonito o trabalho, eu não sei se ainda hoje eles continuam, mas assim, eu penso que as casas poderiam divulgar mais esses tipos de trabalho, porque a gente começaria a formar uma rede em uma problemática que não é só na casa de Eugênia, não é só na casa da Clara de Assis, mas a gente sabe que é a nível nacional, como a gente não pode atingir o mundo, mas nacionalmente dentro das nossas unidades, dentro do nosso público, eu acredito que a gente pode fazer sim um trabalho de base muito bom. A gente, nas reuniões pedagógicas nossas, da unidade, a gente sempre traz a questão de trazer o Jacarepoió como capoeirista, o Jacarepoió como rasta, Poió visitando a Bahia, né? E de forma que isso possa ser disseminado para as outras localidades que têm uma cultura diferente da nossa, né? Da Bahia, daqui de Salvador especificamente. Então, assim, penso também que a gente trabalhar a questão racial, a questão do preconceito, é a gente fortalecer o trabalho de rede, porque existem instituições que trabalham só com isso. A exemplo disso eu dou a Steve Biko, que é uma instituição não governamental que trabalha com essas questões raciais, inserindo jovens negros de baixa renda em universidades públicas, porque a gente sabe que isso ainda é acesso para poucos, né? Tá acesso para os brancos, que têm acesso a uma educação de qualidade, que tem um poder aquisitivo maior. Então, assim, o trabalho do fortalecimento da rede com instituições que trabalham com esta temática, eu acredito também que é um salto para que possamos superar ou até mesmo minimizar essa questão. Então, assim, conte conosco, é uma felicidade imensa falar sobre isso, porque só através do conhecimento que iremos realmente combater o racismo no Brasil, no mundo, né? Então, assim, que possamos ter outros momentos para falar mais sobre isso e implementar projetos efetivos dentro das unidades com essa temática, porque eu acredito que não é só aqui em Salvador, acredito que outras unidades, né, se sofre também a questão do preconceito, seja ela pela cor, seja ela etnia, o índio, o preto, o branco. Então, assim, o preconceito ele perpassa por várias esferas. E principalmente no que diz respeito a Salvador, eu digo que tem 3 aspectos que a Salvador sofre, que é a questão da cor, a questão da localidade, né, da região onde ele mora, e a questão econômica. Esses 3 fatores fazem com que o preconceito ele cresça de uma proporção que exclua, né, essa pessoa da sociedade, do meio que elas podem estar acessando, do meio que ela pode estar também utilizando como acesso ao que eles querem realmente participar. Então, assim, feliz. Parabéns à equipe do Jacarepoió, que vocês possam trazer mais momentos como este para nós. Beijo no coração de todos vocês. A Daniela traz uma questão bastante ampla, né? E que nos faz mesmo pensar que a questão do racismo ela não é setorizada, né? Ela é generalizada e ela é histórica, né? Você fala da ideia de um projeto, né? E eu acho interessante pensar nesse aspecto. Não é uma coisa gratuita, isolada de tal qual pessoa por uma questão que a gente chamaria de ignorância, de falta de conhecimento. Exato. Existe algo que é intencional. Eu estou entendendo assim. Exato. Tá? E eu acho bastante sério a gente pensar nesse aspecto, porque isso demanda nós, educadores, nós, numa instituição de promoção social de famílias, né, aprimorarmos o nosso debate nesse sentido, né, para que, mediante as nossas discussões, as nossas reflexões, as conclusões, a gente pense e repense
quais são as estratégias que a gente vem se utilizando para combater isso. Porque isso é um mal da sociedade. É uma sociedade que se permite esse tipo de postura, né, ela mina o seu próprio projeto, né, um projeto social mais amplo, como a gente pensa no Lar Fabiano de Cristo, né, uma sociedade, né, igualitária, uma sociedade de oportunidades para todos, né, onde as diferenças, elas são a nossa riqueza, elas devem coabitar, né, conviver, né, e a gente aprender uns com os outros. Utopia, eu creio que não. Eu acho que é um vir a ser, sim, mas mediante luta, discussão, reflexão. E a Daniela, né, nossa supervisora da unidade de Eugênia, né, ela vem trazendo uma questão bem pontual, né, uma questão muito séria, um bairro muito pobre onde a unidade está inserida. Né, e há uma dificuldade de reconhecimento, segundo ela nos apresenta, da própria população negra. E eu me lembro de Daniela comentando comigo assim, Ângelo, quanto mais escura for a pele, mais preta for a pele, maior é a discriminação sofrida. Com certeza. Eu ouço muito algumas professoras conversando comigo, vem perguntar, Alessandra, mas eu tenho que fazer alguma coisa porque os próprios negros se discriminam e discriminam outros negros. Então eu volto para a gente falar sobre o seguinte, o sistema racista, a superestrutura racista ensina a gente desde bebê, porque eu fui um bebê na década de 70 com aquela televisão, com os primeiros comerciais de fraldas descartáveis e nenhum daqueles bebês se pareciam comigo. Eu fui aquela que aprendeu com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que Monteiro Lobato dizia que a tia Anastácia não via fada porque preto não vê fada. Eu fui aquela que entendeu que a tia Anastácia era cozinheira, era que tinha receita, era que tudo, mas o nome da farinha é Dona Benta. É verdade. Eu fui aquela que entendeu, a televisão me ensinou a me desqualificar, a mídia me ensina a me desqualificar. Todo o tempo a superestrutura me ensina a me desqualificar, porque os comerciais das roupas das melhores marcas não tinham pessoas negras, agora tem, porque a gente reclama muito, a gente já tem essa consciência. Então, se eu tenho um bairro que é pobre, e a pobreza tem cor, né, majoritariamente, eu tenho um bairro que é pobre, e que tem pessoas negras, e a gente sabe que o racismo no Brasil ele tem uma escala de uma paleta de cores, sim, porque uma das maiores maldades que a gente teve aqui foi essa hierarquização pela miscigenação, né? Na escravidão, um escravizado com uma cor mais clara, ele era vestido de uma melhor forma, entrava na casa grande, levava os papéis, ele era um escravo de ganho. Ele não era livre, mas ele não tinha as mesmas correntes nos pés, às vezes tinha. Então, quando a gente fala nessa hierarquia de cores, ela não nasceu agora, ela foi plantada aqui por esses colonizadores. Quem são esses colonizadores? Degredados de Portugal, bandidos, pessoas extremamente pobres e aventureiras e a corte. Então a gente não tem só um problema de cor, a gente tem uma questão aqui no Brasil que a gente gosta da diferença. A gente gosta de se diferenciar. Vocês perceberam que assim que começaram a chegar os primeiros negros na universidade, as pessoas começaram a dizer assim, agora essa universidade está desqualificada. Verdade. Agora a minha universidade não tem o mesmo valor, porque tem preto aqui. E preto não pode estar no mesmo lugar social que branco. Isso incomoda, porque a gente precisa da diferenciação. A gente se agarra a isso, como no Brasil colônia ainda. A professora da PUC que sentou no aeroporto reclamou que estava aparecendo a rodoviária. Por quê? Tem preto viajando de avião. Olha que incômodo, olha que coisa ruim. As pessoas pretas sabem disso, elas foram educadas para entenderem esses sinais. Como é que a gente quer que um preto se valorize por si só, sem o nosso reforço, em um bairro em que ele vê isso tudo acontecer? Eu já sou pobre, eu já estou num lugar desqualificado, a minha cor é desqualificada, tá tudo ruim. A gente não diz para alguém que ela tem que se reconhecer como negra. Eu, pelo menos, aprendi com os meus alunos que isso não rola, não cola. Porque era muito fácil para mim. É fácil para mim entrar com meu cabelo crespo para cima em uma roda de conversa de doutores, porque eu pertenço àquele lugar, queiram eles, não queiram eles. Eu já sei disso, a minha autoestima me diz isso.
Mas o meu aluno não. Tinha lugares que eu levava meus alunos que eles não queriam entrar. Ah, tia, não, aí não, pô. Aí não, por quê? Ele sabe a mensagem daquele lugar. Os olhares das pessoas dizem. Então a gente não tem que dizer para alguém que não pode alisar o cabelo. Ela vai alisar o cabelo, porque isso faz com que ela se sinta melhor aceita em determinados espaços. Os meninos negros raspavam a cabeça no meu tempo. Hoje eu chego na escola e vejo meninos negros com os cabelos para cima, que hoje eles já sabem, poxa, isso é legal, o meu cabelo parece com o cabelo do Bob Marley. Ele tem uma referência. A referência é o Bob Marley, a referência é o jogador, a referência é a Thaís Araújo, é o Lázaro Ramos. Nós temos referenciais negros de pele preta hoje. A gente sempre teve, a gente teve Ruth de Souza, a gente teve Zezé Mota, a gente teve vários. Só que eles eram apagados e colocados em papéis de subalternidade na mídia, que faz parte dessa superestrutura. Então, se a gente na escola quer dizer para esse aluno negro que ele é valorizado, vamos trazer outros personagens, vamos trazer essas potências, vamos contar essas histórias de glória. Antes de falar em escravidão com os meus alunos de 5º ano, eu passava vídeo sobre o Império Mali. Aí eles já assistiam e tia, Rei Preto? Uma surpresa. E ficava isso. Era pesquisa sobre tipos de casa. Bacana. Vou levar a revista Raça. Alessandra, você ganha alguma comissão com isso? Não ganho, mas revista na minha sala de aula só tem preto. Bacana. Mas tia, não tem uma revista de verdade? Eles acham que uma revista só com pessoas pretas não é uma revista de verdade. Olha a perversidade. Ninguém disse para uma criança que é uma revista. Mas ela acha que revista de verdade são todas as outras que ela vê penduradas no jornaleiro. Aquelas com capas com pessoas brancas. São validadas, que têm prestígio. Exatamente. Ele já sabe o que é prestígio. Então a gente precisa começar a entender como funciona o sistema e boicotar esse sistema. Eu não vou mais alimentar as minhas crianças com imagens de pessoas brancas potentes. Elas já sabem disso. Eu vou dar outras imagens. Alessandra, e é interessante você falar, né? A gente estava conversando aqui em off. Lindo. Eu apresentei o Fabianinho para Alessandra, né? E ela achou ele fofinho, lindo. A gente fica... lindo. O Fabianinho, ele vai ganhar força, né? Na verdade, ele começou como personagem institucional nos cartazes e agora ele caminha para ter, né, Cristina? Se Deus quiser, a própria revista dele, com a turminha dele, que na verdade é a representação, de alguma forma, dessas famílias que circulam, perpassam as unidades do Lar Fabiano de Cristo. Né? E aí, qual a importância da criança negra, né, identificar, eu sei que eu estou sendo um pouco redundante, porque você já anunciou isso, mas identificar personagens negros. Porque às vezes você tem um negro, um japonês, né? Mas assim, é como se diz assim, ó, vamos acalmar, aquietar um pouquinho essa angústia, mas a gente bota um aqui, outro ali, mas na verdade... E todo o resto é branco. Exato. E aí eu gostaria só de acrescentar que quando nós esboçamos, né, o personagem, fizemos o perfil dele, nós fomos questionados. Por que o Fabianinho é negro? Aí, porque pobre ele é negro? Aí associavam isso. Eu falei, se ele botasse o Fabianinho branco, não tinha representatividade os nossos Fabianinhos não se identificariam. E a turma tem uma gama de personagens que são personagens que nós encontramos no Brasil inteiro. Né? Nós temos unidades no Brasil todo, então tem representações tem branco, de todos. Né? E antes de nós passarmos para os filmes também, eu achei muito interessante o seu comentário, quando estava terminando o vídeo da Daniela, da supervisora, falando sobre Salvador, a dificuldade deles romperem com essas marcas, né, que já desqualifica. Você pode falar um pouquinho sobre isso? As duas coisas têm muito a ver, não é? Eu fui a Salvador agora há pouco tempo e eu parecia uma criança, porque eu peguei acho que Uber umas 8 vezes. Eu só tive um motorista de Uber branco. Então cada vez que eu entrava no Uber, meu Deus, mais um motorista lindo, preto, ai que coisa linda. O motorista ria assim, né? Ficava meio sem jeito, porque aqui no Rio
eu não sei, acho que umas 3 vezes eu peguei Uber com motoristas negros, foi muito porque quem tem o carro? Quem é o dono desse carro? Não é? Então isso me move. Eu percebo essas coisas sempre, eu não tenho como não perceber. E quando a gente fala em representatividade, seja lá o Fabianinho, eu estava comentando aqui com o Ângelo, por que eu era apaixonada pela Caverna do Dragão, quando eu era pré-adolescente, era o desenho animado que eu me via, eu era a Diana. Então, aqui tem um Fabianinho, ele é pobre, ok, a gente tem uma imagem de um preto num livrinho que a capa tem vários outros personagens, ok, mas aqui eu vou virar, lá no final, na contracapa, tem um personagem preto, eu vou achar. A gente não costumava achar isso no meu tempo, eu não achava nenhuma. Inclusive, a relação dos personagens pretos com a pobreza, com o tráfico, com a homossexualidade, com o desvio padrão, é sempre muito marcante. Então, o que acontece? Passou um slide, uma imagem, falando de 54% da população ser negra. Mas a mídia faz uma conta muito estranha e coloca um personagem para representar toda a população negra. Então a gente começa a criar um vínculo interessante. Uma pessoa branca fez uma besteira, é o fulano fazendo uma besteira. A Alessandra fez uma besteira, ó, preto. Aí vem a universalidade. Pessoas negras não têm individualidade nesse caso, não é? Então quando a gente fala da representatividade em Salvador, o preto tá ligado ao candomblé, o preto tá ligado à pobreza, o preto tá ligado à bandidagem, o preto tá ligado... O que construiu o Brasil? O que construiu o Rio, que era a sede federal? O que construiu Salvador, que era uma das mais importantes? Foi essa quantidade de gente preta na rua, morrendo, pedindo esmola. Foi isso que consagrou esse nosso lugar. O pessoal se pergunta, nossa, como é que foi possível 400 anos de escravidão, ninguém fez nada? Como é que foi possível? Aí eu pergunto hoje pra você, como é que é possível a gente caminhar na rua e pular um menor abandonado dormindo? Como é que é possível a gente passar pela PM espancando os menores porque achou que eles estavam assaltando? Ah, mas Alessandra, eles realmente assaltam. Alguns assaltam sim. Mas por conta disso, é preto, é assaltante, pode morrer. Bandido bom é bandido morto se for preto, que a gente sabe que tem um lugar no Senado específico para bandidos. Então todos vivos, muito bem, obrigado. E tem gente que tira selfie com eles, admirando. Olha como eles são sagazes, que roubaram tanto e até agora não foram presos. Então a gente precisa pensar assim, o processo de diferenciação aqui no Brasil, que a gente tem, ou com o Fabianinho, e aí eu chamo a atenção, ele é Fabianinho, ele não é o neguinho, reparou isso? Porque na escola, o Juliano grandão, se ele é branco, é o Juliano. Agora, o Juliano grandão, quando ele é negro, ele é o negão. Ele perde a identidade, ele não é mais uma pessoa, ele é essa representação desse coletivo negro. Então eu digo, a representação em Salvador, eu querer não estar ligada a essa religião para sair desse lugar. O que é negro? Eu peço vocês que olhem no dicionário, depois eu trabalho muito com os meus alunos o dicionário, eu gosto muito do significado das palavras. E quando você vai a branco, é clareza, é pureza. Tem alguns dicionários que usam até inocência, eu fico pasmo, é branco e inocente. Né? Essa presunção de inocência não é à toa nessa cor branca. E você vai a cor negra no dicionário, negro no dicionário. Bota no Google, negro, no dicionário. Nebuloso, tenebroso, nefano. Eu acho que eu tinha aqui algumas outras significados. Os significados são os piores que você possa imaginar. Agora, quando uma pessoa diz, eu chamei ele de negro, mas negro é bonito, não xinguei, não falei isso, mentira, tá internalizado, ninguém precisou olhar o dicionário para saber que isso é ruim. Não é? É uma forma carinhosa. Você tem duas pessoas, uma branca e uma negra. A pessoa branca, você chama, ai, Julinha, minha querida, pessoa fofa. A pessoa negra, ai, minha neguinha. Por que você faz isso? Por que essa questão de demarcar a cor é tão importante para você? Então, me afastar disso é muito importante. Então, eu percebo as minhas crianças saindo da religião, né? Tudo que aproximar com a questão da negritude, eu preciso me afastar. Então, a maioria das pessoas pobres e pretas são evangélicas, porque elas precisam se afastar desse lugar de demonização.
E eu sempre falo, gente, meus ancestrais vieram nos tumbeiros sozinhos, eles não trouxeram demônio pra cá. O demônio é europeu, o inferno é de Dante, não é africano. Na África as pessoas são responsáveis, a minha ancestralidade me ensina. Não existe alguém que detenha todo o mal ou todo o bem, ou toda a bondade ou toda a ruindade. Não existe um ser mal por todo mundo. Então eu fico vendo as pessoas, é o inimigo. Quer dizer, não sou eu, tá? Eu não tenho culpa disso. É o inimigo. Isso é muito europeu. Isso não é ancestral africano. Por isso que o demônio não é africano. É uma invenção, né? Para colocar a nossa cor mais abaixo. Então eles se afastam disso. Se afastar da religião, se afastar do cabelo, dos costumes. Ou nem constrói referências Exatamente. positivas. Sempre se afastando disso. Agora, olha que interessante. A gente já viu, né, Carla? Já passou algum vídeo da Sabrina. Passou um vídeo dela. Então, vamos ver na sequência os demais vídeos dela, tá? Porque ela fala justamente disso, né? Ela é uma educadora, professora de educação física, ela é a responsável pela orientação pedagógica da unidade, é uma unidade bem bacana que nós temos, e ela fala desse processo dela de reconhecimento. Vamos dar uma olhadinha, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. O que essa minha atitude da aceitação, né, da minha identidade está relacionada ao clubinho do Jacarepoió. Esse processo de transição, de aceitação, ele percorreu dentro do clubinho. Então, as crianças do clubinho do Jacarepoió pôde perceber a minha mudança. E foi legal porque eu pude dividir a experiência com outras meninas. Então, geralmente na Semana da Consciência Negra, sempre a gente tem discussões, tem debates. E eu tive a felicidade e a oportunidade de contar minha trajetória para as crianças. E hoje ser uma referência a outras meninas e olhar assim, olha, tem uma tia negra que parece comigo e a outra vê uma índia, olha, tem a tia que parece, né? De sermos referência a essas crianças. É de suma importância, né, o debate, a discussão, o trabalho relacionado à questão étnica e a racial nos lares Fabiano de Cristo, né, nos clubinhos, despertar nas crianças essa vontade de se identificar, né, de ter essa identificação de origem e principalmente o trabalho correlacionado ao respeito pelo próximo e pelas diferenças. Fico muito feliz em estar compartilhando um pouco da história da minha vida, porque perpassa, né, dentro dos nossos clubinhos. Então, essa experiência ela é vivida por muitas meninas e meninos e é importante nós sabermos trabalhar essa questão da raça, da cor, né, do preconceito, principalmente o respeito, para que os nossos meninos, né, do Lar Fabiano de Cristo possam fazer essa transformação no mundo de uma forma mais leve, mais suave, né, despertando dentro de cada um a vontade de um mundo melhor e igual para todos. Eu resolvi assumir minha juba de leão por influências também da mídia, porque a mídia tem esse poder de influenciar e ela pode ser positiva. Então, vídeos, mulheres negras falando, sites, né? Algumas youtubers falando sobre isso, eu achei interessante e resolvi assumir. E hoje eu me sinto uma leoa, eu me sinto empoderada, eu acho meu cabelo muito bonito, acho outros cabelos bonitos, é tão legal reconhecer outros cabelos e se identificar pela rua. Então, ser leoa, eu acho que é um símbolo de força, né? De liberdade. E então, Alessandra, essa educadora, né, num processo pessoal, né, e compartilhando isso, porque a garotada foi acompanhando esse assumir do cabelo, né, ela fala da questão da mãe, que apesar de ter uma orientação de falar da questão da igualdade, mas também tinha alguns comportamentos um pouco incoerentes em relação a isso, por conta do próprio cabelo. Qual é o impacto de um professor, de um educador, de um adulto na vida da criança, no caso da questão racial, quando ele assume as suas características, ele vive isso de forma bem presente? Qual é o impacto disso na formação de uma criança para que ela se empodere e possa fazer frente às demandas que virão certamente, né? E muitas vezes para desqualificá-la, para subjugá-la, enfim. É muito importante a gente pensar o seguinte: identidade não é um processo isolado, não é? Identidade ela é
o que eu penso sobre mim e o que as pessoas pensam sobre mim e o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim. Quando eu construo essa identidade, tomando como base o que essa superestrutura da mídia, dos livros, desse currículo escolar eurocentrado, euroreferenciado, eu estou formando em mim uma identidade que eu não posso alcançar, né? Fanon fala muito bem sobre isso, Peles Negras, Máscaras Brancas. O maior sofrimento do negro é que ele pode colocar a mesma roupa que o branco, ele pode alisar o cabelo, ele pode ir para a igreja do branco, seguir o Deus branco, punitivo, vingativo e macho que eles possuem na crença judaico-cristã, em qualquer outra que não seja da sua tradição original. Mas aí o Fanon está falando de pessoas africanas mesmo. A gente aqui no Brasil é católico, já nasceu católico, nasce e batiza. Então, quando a gente tem uma identidade calcada nesses parâmetros, é dor, é sofrimento. A gente negocia com a criança a possibilidade dela sofrer menos. Nesse menor sofrimento, ela vai escolhendo, e aí sim vai ser uma possibilidade de escolha, porque a identidade até agora é uma questão de uma imposição. Para você ser aceito, você vem por esse caminho. Se você não quiser, você vai por lá. Test dolls, aquele teste com as bonecas que mostra as crianças dizendo essa é feia, essa eu não quero brincar. E quando a gente pergunta, e qual é que se parece com você? A fisionomia da criança muda, porque ela se dá conta aí, eu sou uma boneca que ninguém vai querer brincar também. Então isso é uma dor irreparável. Então a gente leva para a escola livrinhos onde a Rapunzel é negra, livrinhos onde João e Maria são negros, livrinhos, e aí vem pessoas brancas, e aí eu falo do processo também que a branquitude precisa se estudar. Aí vem as pessoas brancas perguntando para mim, mas por que a Rapunzel tem que ser negra? Mas por que esses livros todos de gente negra? Eu falo, mas por que não seria? Não é? A escola toda tem crianças negras. Por que a gente tem que contar as mesmas histórias das princesas brancas? Porque essas crianças são educadas por uma princesa que o cabelo tem que estar sempre para baixo e não para cima? Por que a gente precisa mostrar para elas o que elas deveriam ser eurocentricamente? Então, nesse processo identitário que você falou, de empoderar, a gente não precisa dar poder para elas. O poder está ali e elas sabem que esse poder é semente, não é? Mas a gente precisa possibilitar. Isso é tudo esse negociação. Empoderamento, essa ideia, eu gostei da palavra negociação, né? E esse desenvolvimento de estratégias, né, para lidar com essas situações que estão aí. Abrir, que elas são cínicas, essas posturas, né, da discriminação, do preconceito, do racismo, a negação são dessa violentas, estrutura. Elas matam, né? É a negação mesmo do outro. Essa ideia é muito sério, esse processo de demonização, né? O fato é que a gente vai crescendo com isso, né? Nós temos pouquíssimo tempo agora e olha, que bom poder lhe ouvir, Alessandra. Obrigada, mas a gente tem material, né, muitas informações. Eu estou assim, muito satisfeito de poder conversar com a Alessandra. Mas a gente tem pergunta, né, Cristina? Temos aqui uma colocação da Paloma, do Capital Humano, que diz: gostaria de saber, primeiro perdi a palavra, olha só. Ela elogia, né, está gostando bastante do trabalho, mas ela gostaria de saber que atividades geralmente são realizadas ou podem ser para promover os debates e reflexões acerca da ancestralidade negra e também atividades que já são feitas sobre a cultura indígena. Gente, a gente tem 1000 ideias que são nossas, não é? E eu tenho certeza que vocês, com a experiência que vocês têm, com esse público, muita coisa surge na prática, mas palpite, não é? Não falem palpite, que eu tenho um monte, palpite é comigo mesmo. Mas uma questão que a gente fica acreditando que é difícil começar, é difícil, e realmente, para dar o primeiro passo, a gente acha que é muito difícil. Mas vocês querem saber uma discussão que eu tive agora na quarta-feira passada com as minhas alunas da especialização em ensino de História da África, que eu fui com uma aula toda preparada, com um texto de sociologia, das questões raciais, e o que eu comecei primeiro com um vídeo sobre cabelo, não é?
Porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma rede, eu acho que foi até para Bahia também, não vou falar o nome para a gente não entrar no processo, mas o vídeo terminava com essa grande afroempreendedora vindo com uma peruca Black Power, se requebrando toda, dizendo, imagina você sair disso, e tirava a peruca pro cabelo alisado. Para isso. Então a gente começou a discutir ali um processo muito interessante, que é o processo do negro se submetendo ao mercado para conseguir um emprego, porque não consegue ser o cabelo natural. E vem outros processos. Vem o processo que na igreja neopentecostal, não digo todas, tá? Na minha família tem pessoas evangélicas, eu sou candomblessista por acaso, mas a minha família tem pessoas evangélicas, a minha mãe é católica fervorosa, católica, apostólica, romana, e o processo que se deu foi um desses, que é deputado federal, esse pastor, dizer que pessoas negras sofrem muito porque elas são amaldiçoadas, elas vão continuar sofrendo, porque esse é um processo que elas são amaldiçoadas. Então espera, que igreja é essa que eu estou indo para me afastar do mal que dizem que existe, que diz que eu sou eu sou herança do mal. Então quando a gente discute só o cabelo, você discute cabelo, por que tem que ser assim? E as crianças, elas botam tudo para fora. Tinha aluno meu que não conhecia a estrutura de fio natural, queria pegar no meu cabelo. Eu deixava pegar, não conhecia como era um cabelo sem ser alisado. Então, a gente começar os debates, às vezes a gente quer começar em um determinado ponto, mas sente, sabe? Tem que fazer sentido, a coisa tem que estar aqui, pra gente se relaciona, isso vai sair alguma briga, vai sair alguém chorando por alguma coisa, e daí a gente parte. É sempre a necessidade que eles colocam na roda pra gente que a gente parte. Com certeza vai ter alguma outra coisa. Se vocês quiserem, depois eles deixam um e-mail, a gente troca mais coisinhas. Isso vai ser muito bom. Você falou da roda, né? As rodas de conversa são fundamentais. Né? Como a Daniela falou no vídeo, você também comentou, a necessidade de se formar redes, né? De apoio mútuo, de discussão. Então, tem, pelo que eu estou percebendo, muitos caminhos. E nesse campo educacional, a Alessandra vai poder dar algumas dicas de livros, inclusive ela trouxe dois aqui para vocês. Primeiro um do Joel Rufino, que eu acho muito bacana porque ele separa os temas. Então se você quiser ver, eu quero a questão da relação racial, eu quero a questão... Tá com a luz? Tá bem? Agora tá bom? A relação racial, ou a questão de história, é muito interessante. E aí vem o nome dos livros indicados para vocês procurarem. E esse aqui da Cláudia Miranda, Cláudia é professora nossa, com estudos decoloniais aqui na Unirio. A Cláudia separa e explica livro a livro por que o livro pode ajudar você. Então esses dois são um começo de conversa para você procurar bibliografia se quiser estudar. Tá? Agora, material didático é comunidade, sabe? A comunidade faz. Tem um outro aqui que a Cristina trouxe. Esse aqui eu comprei, que a gente tem mania de comprar livro, né? Mas eu não li, tá? Só olhei, minhas alunas gostaram. Tem um outro, eu não trouxe, mas tem livros de construções sobre conhecimento de história, porque aqueles 8 volumes do MEC, né? Não dá pra gente ler de uma semana para outra sobre a história da África. Mas é muito importante a gente ter referenciais de conhecimento histórico, tá? Parte da história. A história em comunicação com a filosofia, a história em comunicação com a sociologia, ajuda a gente a ter referenciais de base para construir as nossas atividades. É fundamental que a gente vá para a leitura, né? Para realmente a gente ampliar esse espectro de entendimento e ter mais elementos para discussão, para reflexão, né? Outras bases, e romper com aquilo que já virou um clichê muitas vezes, uma visão deturpada, reducionista da negritude, do que é ser negro, da ancestralidade de todos nós. A gente fala muito, exalta um país miscigenado, né? Mas nessa miscigenação muitas vezes a gente fica muito claro como é que ela surgiu, né? Em que bases ela surgiu, as consequências, não só as positivas, mas as consequências nefastas disso também. E como ir adiante. Né, como a gente tentar construir um caminho, um percurso para ultrapassar, né, todas essas tensões na medida do possível, né, gerando campo de diálogo, né, campo de convivência mais fraterna, saudável,
né? A gente fala tanto no Lar Fabiano de um mundo melhor, de uma educação transformadora. Não tem como ser só no discurso, a gente sabe disso. E as unidades são uma prova concreta disso. É esse esforço diário, essa busca pela superação das dificuldades, compreendendo, né, as demandas dessa comunidade e oferecendo cada vez mais e melhor para ela, né, aquilo que passa a ser, de alguma forma, anseio desse grupo. E é um diferencial que o Lar Fabiano pode oferecer. Cristina, temos aí, a gente está encaminhando para o final do nosso programa. Antes de citar as unidades que nos prestigiaram nesse primeiro momento, tem aqui, Paloma também continua, que já que foi falada a palavra empoderamento, vou trazer aqui um dos significados tão significativo neste contexto e totalmente afinizado ao trabalho do Lar Fabiano. Empoderar, ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência social, dos direitos sociais. Essa definição foi retirada do livro Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, que eu já li e está com o Ângelo, não me devolveu ainda. Ainda não li. A Maria Cristina, lá de Timóteo, também elogiou bastante, disse que você é ótima, intensa, obrigada, uma satisfação ouvi-la, como é bom se identificar com uma pessoa tão positiva. Parabéns para você. A Elaine Rossi também. E a Cristina tinha feito uma colocação que não vamos abrir o espaço porque vai ficar para o próximo programa, que temos a Casa de Timóteo em Boa Vista, Roraima, a população é predominantemente indígena, né? São os nossos curumins que a gente fala. Então temos um pai de família inscrita, indígena, o senhor Eliandro, do povo Huaxipana, que está na universidade. Ele nos revelou o quanto ele tem trabalhado com os indígenas de diversas etnias para que cheguem à faculdade. E nós temos o privilégio de ter nesta unidade a primeira assistente social indígena da etnia Macuxi, que é que é Hermínia, que é a nossa colaboradora, nossa assistente social. E eles falam por eles, o que é uma coisa sensacional. Então nós, além de alguns colaboradores aqui da sede que estão assistindo, você esteve agora com Timóteo, que é em Boa Vista, você esteve em Vila Velha, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife, São Gabriel do Oeste, Belém, Duque de Caxias. Muito tá bom, certo? bacana. Muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada, é uma honra, um prazer enorme obrigada, estar aqui. Viu? Muito obrigada mesmo. Volte, a casa muito é nossa. Boa. Obrigada, Isso obrigada, mesmo. gente. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa Poió e Você na Web TV. Um programa muito especial, com a presença querida da Alessandra Pio, professora, pedagoga, que trouxe essa riqueza de reflexão, né? E isso vai fazer muita diferença. Eu peço a vocês que estão nos assistindo ou que nos assistirão nas reprises, que decorrente dessa discussão, desse papo da gente, vocês possam trazer novas demandas, né, desdobramentos, contar mais das experiências, dos anseios, das necessidades, dos desafios que vocês enfrentam, para que a gente possa preparar outros programas, viu? Não só falando da questão da negritude, do racismo, mas também envolvendo esse mesmo ponto polêmico em relação aos indígenas e outros grupos. Afinal, nós lidamos com crianças, com formação, com educação. E como a gente pode pensar num mundo melhor, num projeto de sociedade efetivamente democrática, transformadora, né, se essa garotada não estiver falando do que sente, do que pensa, né, comunicando acerca da sua vida. E a criança está inserida na família. E nós, educadores, precisamos pensar nisso, né, porque nós todos sofremos com isso. A nossa sociedade tem muito a ganhar com esse fortalecimento da nossa rede de discussão. Alessandra, muito obrigado. Obrigada, tá? gente. Saúde e pelo paz. convite. Obrigada a vocês. Cristina, também. obrigado. Gente, até o próximo programa. Tchau. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você
bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas preto que fizeram com elas. Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana.